Hi guys, how are you doing? My name is Fernando. I am here today to show you how can I use the subjunctive mode. Como eu disse, hoje nós aprenderemos um pouco sobre o presente do subjuntivo em inglês. Nós temos que entender que em inglês, da mesma forma que em português, nós temos diversos tempos verbais e o presente do subjuntivo é um destes tempos verbais. Quando nós vamos analisar um tempo verbal, nós temos que entender para que esse tempo verbal é utilizado. No caso do presente do subjuntivo, nós temos que entender que ele é utilizado para expressar desejos, pedidos ou sugestões. Então, nós utilizamos o presente do subjuntivo para estas situações, certo? Nós temos que lembrar algumas coisas que são importantes na hora de construir uma frase no presente do subjuntivo. Primeiro, nós temos alguns verbos, que estarão expressando, que estarão indicando essas relações de pedido ou de sugestão. Eu elenquei aqui para vocês 5 verbos como exemplo. É claro que nós temos uma lista muito grande de verbos que expressam pedido ou sugestão, mas eu coloquei aqui alguns para que vocês tenham uma pequena noção. Exemplo, o verbo ask, que é o verbo pedir. Nós também podemos utilizar o verbo decide, que é o verbo decidir. Nós temos também aqui o verbo recommend, que é o verbo recomendar. Nós temos o verbo request, que é o verbo pedir ou solicitar. Nós temos o verbo order, que é o verbo ordenar ou mandar. Ou seja, quando eu for construir uma frase no presente do subjuntivo, quando eu for conjugar um verbo no presente do subjuntivo, é importante que eu use alguns desses verbos para indicarem, então, expressarem aquilo que o tempo verbal quer nos passar, que é a relação de pedido, sugestão ou até mesmo desejo. Vale lembrar que os verbos no presente do subjuntivo, eles não sofrem alteração. Eles vão continuar na sua forma básica, mesmo que eles estejam acompanhados, mesmo que eles estejam conjugados na terceira pessoa do singular. Outra coisa que é válida ser lembrado é que esses verbos que expressam pedido ou sugestão, eles vêm acompanhado da palavra that. Certo? Então essa palavra ela deve vir na construção das frases no presente do subjuntivo. Deixei como observação aqui uma coisa que é válida ser lembrada também, que dentro desse tipo de oração, dentro desse tipo de sentença, eu também posso utilizar a palavra should na sua formação, certo? Agora nós partiremos para alguns exemplos para que vocês possam entender melhor como é construída essas frases no presente do subjuntivo e como eu posso fazer isso na forma afirmativa e até mesmo na forma negativa. Então, como eu estava dizendo para vocês, o presente do subjuntivo é utilizado então como um tempo verbal que nós usamos para construir frases que querem expressar pedidos ou sugestões. Recapitulo que esses pedidos ou sugestões são construídos por meios de verbos que são colocados dentro destas frases. Verbos como sugerir, pedir, ordenar, certo? Então eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês possam entender melhor a estrutura de uma frase no presente do subjuntivo. Primeira frase. He asked that she drive more slowly. He asked that she drive more slowly. Ou seja, ele pediu que ela dirigisse mais devagar. Então aqui nós temos uma relação de quê? De pedido. E essa relação é expressa pelo verbo ask, que nesse caso está no passado. Então, he asked, ele pediu. Vocês se lembram que eu disse que é importantíssimo o uso da palavra that na construção das frases no presente do subjuntivo. Então eu tenho aqui o sujeito, que é he, eu tenho o verbo que indica um pedido ou um conselho,
tenho na sequência a palavra that e o restante da frase. Lembra que eu disse que o verbo fica na sua forma normal? Que ele não é conjugado, que ele não é modificado, mesmo que ele esteja nas terceiras pessoas do singular? Então, aqui eu tenho uma frase construída no presente do subjuntivo. E essa frase eu sei pelo verbo ask, que representa uma relação de pedido. Outro exemplo. I recommend that you arrive early. I recommend that you arrive early. Eu recomendo que você retorne cedo. Eu recomendo que você retorne cedo. Observe que a estrutura é a mesma. Eu tenho o sujeito, que nesse caso sou eu. Eu tenho aqui o verbo que vai me indicar, então, uma sugestão, certo? Vai indicar um pedido. É importante o uso destes verbos para a construção das frases no presente do subjuntivo. Tenho aqui o uso da palavra that, tenho o restante da frase, you arrive early. Observe que o verbo arrive está na sua forma normal, ele não foi conjugado. I recommend that you arrive early. Então é uma frase no presente do subjuntivo porque está expressando uma sugestão. Outro exemplo. They suggest that we stay home. They suggest that we stay home. Eles sugeriram que nós fiquemos em casa. Eles sugeriram que nós fiquemos em casa. Olha aqui, o sujeito, né? A palavra que indica, então, uma sugestão, que indica um pedido, ou seja, que coloca essa frase no tempo presente do subjuntivo, o uso da palavra that, certo? E o verbo aqui no seu modo, na sua forma normal, certo? Outro exemplo. Neste caso, eu falei para vocês que eu posso construir essas frases no presente do subjuntivo na forma afirmativa, como também na forma negativa. Para que eu construa a frase na forma negativa, a estrutura é a mesma. Eu só vou acrescentar a partícula de negação, a palavra not, antes do verbo na sua forma normal. Então, exemplo. My mother demand that you not come here. My mother demand that you not come here. Minha mãe ordenou que você não viesse aqui. Então, minha mãe ordenou que você não viesse aqui. Olha aqui o sujeito, certo? A palavra demand, que indica o quê, pessoal? Indica um pedido, uma sugestão, uma ordem. O uso da palavra that, o verbo na sua forma normal e a partícula not, porque nesse caso, essa sugestão, ela está na forma negativa. E o último exemplo é um exemplo com a palavra should. Should, que também indica um pedido, uma sugestão, certo? Quando eu acrescento a palavra should, que é um verbo modal, um modal verb, ele vai passar esse verbo com a terminação iria. Exemplo. I propose that you should study more. I propose that you should study more. Então, eu proponho que você, o quê? Estude mais. Eu proponho que você deveria estudar mais. Então, aqui a mesma estrutura. O sujeito, o verbo aqui que indica pedido ou sugestão, fazendo com que essa frase, então, esteja no presente do subjuntivo, o verbo na sua forma normal. Eu espero que esses exemplos tenham clareado o conteúdo que eu passei para vocês em modo PDF e a explicação, então, desses verbos no presente do subjuntivo. É de extrema importância que vocês vejam todas as videoaulas que eu coloquei na plataforma como sugestão. É importante que vocês leiam todo o material e usem esses verbos, essa lista de verbos que eu passei para vocês,
como referência para que vocês também possam construir as suas próprias frases no presente do subjuntivo. Então, good luck,